Live aqui no Instagram já, 1 ano, toda segunda-feira, são mais de 60 lives. E hoje, fechando aí o mês de junho, que foi quando eu comecei, no ano passado, eu resolvi falar de investimento. Falar de investimento em motéis, porque isso é uma dúvida frequente, tá? Frequente. Pelo menos umas 10 vezes por semana eu sou questionado em relação a isso, tanto de moteleiros quanto de pessoas que não são do setor e que me perguntam. Até no final de semana, sem ser nesse no outro, eu estava num local, estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando que eu trabalho com motelaria, e essa pessoa me falou assim, mas esse negócio não está em decadência? Eu falei, olha, a gente precisa diferenciar, porque existem motéis que estão em decadência, um modelo de negócio falido, né? Existe, mas existem, por outro lado, motéis crescendo a taxas chinesas, motéis que são um excelente investimento. Então a gente tem que diferenciar. E por isso, também eu resolvi falar hoje dessa questão de investimento. Tem muito moteleiro que me pergunta. Eu respondi uma moteleira semana passada ainda sobre isso. Vinícius, vale a pena eu investir no motel? Eu falei, depende. E isso não é tão simples, não é tão simples quanto parece, e é por isso que eu vou dedicar aí um tempo para explicar para vocês o que eu enxergo em relação ao negócio, por que eu invisto no negócio, e vou deixar uma dúvida final aqui também, né? Porque o fato de que motel é ou não é um bom investimento não quer dizer que vale a pena investir em todos os motéis. Existe uma diferença aí. Quando eu falo que motel é um bom investimento, não quer dizer que todos os motéis e todos os locais são bons para investir em motéis. Aí tem uma diferença. Mas isso eu vou falar ao longo da nossa live hoje. Pessoal, passou aí os minutos iniciais. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma nossa live de segunda-feira. E hoje eu vou responder para vocês uma dúvida que é frequente e eu sou questionado. Por que investir em motéis? É bom, é mal investir em motéis? Como é possível investir em motéis? A primeira coisa que eu preciso falar, como tudo que eu faço na vida e o que eu relato para vocês e escrevi no meu livro e faz parte do meu dia a dia, é óbvio que para mim falar de investimento em motel, eu tenho que estar comprometido também investindo em motel, porque senão não faria sentido. E vocês sabem que isso é uma coisa que eu faço. Meus recursos são investidos em motéis, grande maioria deles. E por quê? Em primeiro lugar, eu faço isso, é óbvio, porque eu tenho know-how, eu trabalho já há mais de 20 anos, 2 décadas, né? Não é uma coisa que eu caí de paraquedas, já com esse setor, e é algo que eu estudo muito. Então, óbvio, uma dica que vale para qualquer investimento que vocês forem fazer, tá? Qualquer investimento, qualquer um, tá? Invistam naquilo que vocês entendem, tá? Primeira coisa, invistam em coisas, em ativos que vocês entendem, que vocês conheçam. Cuidado quando há investimentos que vocês não sabem como aquilo funciona. Esse é o primeiro ponto. E aí, por exemplo, às vezes, quando o pessoal se empolga com bolsa, agora tem muita gente entrando, teve muita gente que saiu. Então, busque conhecimento, busque entender a lógica do mercado. A mesma coisa com imóveis, a mesma coisa com moedas, etc. Tem N formas de investir, títulos, fundos multimercados. Então, ou se você não entende, mas eu acredito que você deveria entender do investimento que você faça, busque investir com quem você confie, tá? Também esse é uma da recomendação. Mas eu basicamente invisto em motéis porque é um negócio que é o meu dia a dia. Então nada mais válido do que eu alocar recurso naquilo que eu mais sei fazer, que é trabalhar com isso. É óbvio, né? Primeiro ponto. Segundo ponto,
segundo ponto, são as características do negócio que, ao meu ver, numa forma como a gente desenhou o modelo de negócio da motelaria, as características do negócio fazem com que ele seja atrativo, tá? Financeiramente para mim. Então, esse também é um dos primeiros motivos por que eu acabo investindo nos motéis. E eu vou compartilhar com vocês essas características da motelaria que fazem com que seja um negócio atrativo. E o terceiro ponto que faz com que eu dedique para investir nos motéis é a minha missão de vida, né? Que é transformar aqueles motéis decadentes em bons negócios que, em primeiro lugar, melhorem a qualidade de vida dos casais e, em segundo, gerem lucro sustentável para toda a cadeia, para os seus sócios, acionistas e também para seus colaboradores e fornecedores também lá na parte da cadeia. Então, essa é a visão do negócio e é por isso que eu invisto nesse negócio. Agora, a gente abrindo mais o conceito aí dessa live, a gente precisa explicar por que eu enxergo que o negócio de motel é um negócio viável, é um negócio que tem futuro. E aí, o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês é óbvio, o que sustenta um negócio? O cliente. O cliente é o que sustenta o negócio. Porque se tu não vende, se tu não tem cliente, o teu negócio não existe. Não existe. Lembra que eu falei das ideias ali daquele livro no início? O problema de quem começa com principalmente mais jovens, que têm ideias mirabolantes, é que as ideias mirabolantes elas só se provam no mundo real no momento que elas geram dinheiro, que elas conseguem se provar como economicamente viáveis, e isso ocorre como tendo clientes. Então a tua ideia só vai ser uma ideia espetacular se você tiver clientes que paguem efetivamente para ela. E aí, quando a gente olha para a motelaria, para o mercado moteleiro, que é um mercado relativamente pequeno, quando a gente fala no tamanho do Brasil, é um mercado aí em torno de 5 mil motéis, 5 mil empreendimentos, que movimenta em torno de 4 bilhões de reais. Então, não é um mercado muito grande, é um mercado pequeno. Por outro lado, a gente está falando de algo que é frequentado a nível nacional anualmente em torno de 100 milhões de clientes. 100 milhões de clientes. Ou seja, a gente tem praticamente aí no Brasil, vamos falar aí uns 40% da população brasileira que de uma forma ou outra acaba frequentando motéis, tá? Em números absolutos, não quer dizer que 40% da população vá nos motéis, mas a gente tem frequência de usuários a nível nacional. Tá certo que isso é estimativa, mas vamos falar que são números relevantes. Tem algumas pesquisas que falam que 95% da população brasileira, em idade apropriada, é óbvio, frequentaram um motel pelo menos uma vez na vida. Então, quando a gente olha do lado do cliente, o motel ele faz parte da cultura brasileira. Não é um negócio efêmero, é um negócio que faz parte da cultura. Não é um negócio de modismo, é um negócio que as pessoas frequentam no Brasil. Isso é fato, não é achismo. E isso é importante. Por quê? Porque no momento que a gente tem um negócio que existe uma frequência grande de pessoas que já utilizam esse serviço, a gente já existe um mercado. Existe um mercado consolidado, um mercado aí de pelo menos 4 décadas, se a gente botar com um avanço maior, umas 2 décadas. Então a gente tem um mercado consolidado, tá? Isso é fato. Então isso é uma coisa que me atrai. E aí, ainda em relação ao cliente, quando a gente começa a olhar a questão do comportamento do cliente, existe um negócio que, quando a gente analisa os negócios, que é
a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Que fala das necessidades humanas. O motel, a gente tem uma questão do sexo, né? Que a gente tem um local para as pessoas, casais com relacionamento estável, irem, terem relações sexuais, poder ter momento deles, mas além disso também tem uma questão da estima pessoal e da realização. Por quê? Porque o nosso negócio trabalha a questão da qualidade de vida do casal. Tanto que a missão dos motéis que a gente atua é melhorar a qualidade de vida dos casais. Isso está escrito por tudo e é o que a gente realmente acredita. Que a gente tem um resort, um mini resort urbano, um local, um oásis, onde o casal pode sair da loucura da cidade, daqui a pouco porque tem filho pequeno em casa, quer fazer uma coisa diferente e poder ficar lá numa lareira agora no inverno, tomando um bom vinho, numa hidromassagem, ouvindo uma música legal, assistindo uma live numa Smart TV. Esse é o conceito do motel e ele faz todo o sentido para esse cliente. Então, isso é como eu enxergo e como é o cliente de motel. O grande potencial que a gente começa a entender em relação ao cliente é que o perfil do cliente atual há uma desconexão em grande maioria dos motéis, tá? Em grande maioria dos motéis, graças a Deus isso está evoluindo, para atender esse cliente. Por quê? Porque eles estão ainda na década passada, mais para trás ainda. Tem uns que estão lá em 1990, né? E esse cliente já não está mais alinhado com esse motel. Perfeito? Então, o primeiro ponto importante, quando a gente vai explicar por que o negócio de motel é viável, Vinícius, por causa do cliente, porque ele é um negócio que faz parte. Quando a gente olha para o futuro, tá? Quando a gente olha para o futuro, a gente tem um segmento de clientes, tá? Um segmento de clientes que, pela questão do preconceito, pela questão de não ter um motel bom na cidade, deixou de frequentar motel. Lembra, esse cliente ele já frequentou o motel, porque a gente tem um número de que muitas pessoas, né, mais de 90% da população já frequentou alguma vez na vida, mas ele deixou de ir. E aí, o que a gente consegue ver isso também com fatos em locais, em cidades onde a gente já atuou e viu que isso aconteceu, o casal daqui a pouco redescobre o motel como uma alternativa de lazer e faz com que aquele mercado, daqui a pouco que ele estava desse tamanho, ele aumente. Isso é um ponto extremamente importante e é um dos pontos que eu levo em consideração por decidir trabalhar e investir em motéis. Essa questão do público, tá? Então, quando a gente olha o público, a gente não pode falar em decadência, tá? Isso não é verdade. A gente tem sim um crescimento, principalmente ainda de pessoas que não estavam frequentando mais motel, haviam deixado, e também os jovens. A gente tem um público de pessoas que nunca frequentaram e daqui a pouco estão se tornando clientes. Isso é um fluxo real e está acontecendo. Agora mesmo que a gente está falando, está acontecendo. Agora, seguindo adiante ainda nessa questão do público, deixando claro que em torno de 70% do público que frequenta motéis no Brasil são casais com um relacionamento estável, pessoal, tá? Eu sei que tem gente aqui que não é moteleiro e que não me acompanha sempre, e eu vou repetir, 70% de quem frequenta motéis no Brasil é relacionamento estável. E eu tenho dados das nossas pesquisas internas feitas com clientes, eu tenho dados externos feitos a nível nacional. Existem alguns motéis que é quase 90%. Eu não estou dizendo que o motel não atende relacionamento extraconjugal. Claro que atende, principalmente durante o dia. Agora, isso está muito longe de ser a maioria dos clientes. Muito longe. E, quando a gente fala do público,
eu tenho que trazer um outro detalhe importante nessa análise do investimento, tá? Que também o pessoal se equivoca muito, no meu livro está escrito isso, que é a questão do público. E é por causa desse atributo do público que os motéis não foram foram prejudicados, mas não foram tão prejudicados como a hotelaria durante a pandemia. Porque em torno de 80% do público que frequenta os motéis é público local. É quem mora na cidade, não é turista, não é viajante. A gente atende principalmente aqueles motéis na beira das rodovias, quem está trafegando, em torno de 20%, mas a grande maioria do público é público local, é quem mora na cidade, é o casal que mora na cidade que quer um lugar para poder desestressar, para poder se encontrar. Esse é o negócio. E esse atributo do público local trouxe a resiliência em relação à questão da pandemia. Porque, óbvio, as pessoas na cidade não podiam sair, o motel funciona como um espaço de lazer seguro, como eu falei aqui ao longo de toda a pandemia. Quem não assistiu pode ouvir depois ali no meu feed, tem lives sobre isso e textos, etc., falando porque o motel é um local seguro, além do cuidado da higiene, ozônio, que a gente usa na limpeza das suítes. O primeiro setor brasileiro que mais comprou equipamentos de ozônio muito antes da pandemia foi o setor moteleiro. Então, a gente já vem preparado para ter locais sanitizados. Seguindo na questão do investimento, um detalhe interessante também que sempre me chamou a atenção é a questão da baixa sazonalidade. Também. Isso é um ponto positivo também em relação ao investimento. Ao contrário de alguns segmentos, como o varejo, que às vezes tem picos e vales, né, na questão de vendas, o motel ele é mais estável. A gente tem um pico no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. Alguns motéis estão conseguindo estender isso para a Semana dos Namorados. E, às vezes, no Réveillon, dependendo de onde está localizado o motel. Então, é um segmento que tem uma variação baixa na média de faturamento. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque faz com que tu consiga ter uma previsão de caixa muito estruturada. O próximo ponto interessante, ainda em relação à questão do cliente, tá? E também a força que o negócio tem. A força é que um motel é um negócio democrático. Democrático. E isso eu acho que é uma das características mais relevantes do negócio, principalmente quando a gente fala em escala, tá? Por quê? Porque o motel é um negócio que, via de regra, mesmo um motel de médio padrão, um de alto padrão, tu limita um pouco, mas o alto padrão na motelaria, isso é importante, o alto padrão na motelaria, tu limita o público menos do que o alto padrão na hotelaria. E vou dizer por quê. Por exemplo, um dos melhores motéis do Brasil está em São Paulo, o Lush, por exemplo. Uma estadia no Lush, acredito que o período inicial deve estar uns R$200, alguma coisa assim. Imagina, por R$200 tu consegue entrar e se hospedar num dos melhores motéis do Brasil. O Zaya em Florianópolis, que é um motel que leva a nossa marca, que é também um dos melhores motéis do Brasil. R$150 tu consegue se hospedar num dos melhores motéis do Brasil. Quanto que tu precisa pagar para se hospedar num dos melhores hotéis do Brasil? E se a gente pegar o conforto interno do quarto, por exemplo, no Zaya, tá num padrão de alguns dos melhores hotéis do Brasil. Então, se a gente cair para o médio padrão, que é onde a Rede Drops atua,
A gente tem suítes que começam em R$60. Depende da cidade, mas tem lugares que é R$40. Claro, tem suítes de 300. Mas veja qual a abrangência que a gente consegue ter de público-alvo para isso. Veja, isso faz o quê? Dá força para o setor. O motel não se torna uma compra complexa, onde a pessoa precisa se programar e pensar na cabeça, eu vou quebrar se eu for lá. Não. Ele acaba se tornando um negócio democrático, porque tu consegue atender classe A, B, C, em alguns casos até D. Tranquilamente. Se jogar um parcelamento aí, então nem se fala. E isso faz com que o negócio tenha força, principalmente em momentos difíceis, que foi o que a gente viu em vários anos. Vários anos. Isso é um ponto muito importante, pessoal. É um negócio democrático. A gente consegue atender, inclusive dentro do mesmo empreendimento, mesmo tu tendo um motel de médio padrão, bem posicionado, tu consegue atender uma pessoa de uma classe C e de uma classe A dentro do mesmo local ao mesmo momento. Isso é raríssimo. Tu não consegue fazer isso num restaurante, porque a pessoa da classe C não vai lá no restaurante de alto padrão, por exemplo. Ela não vai. Então, isso é uma característica extremamente importante do segmento moteleiro e que sempre também me chamou a atenção pelo lado do investimento. Outra coisa que é altamente válida no modelo de negócio é a baixa inadimplência, né? É um negócio que tu tem um fluxo de caixa diário, não fecha nunca, 24/7, está sempre funcionando, e tu tem uma inadimplência praticamente zero. Zero. Inclusive pelo Código Civil, o hoteleiro, hospedeiro, proprietário do motel, pode reter bens daquele cliente que está sem dinheiro ou foi sem dinheiro. Inclusive a lei permite isso. É uma das hipóteses de penhor legal. Então, a gente tem uma baixíssima inadimplência, para não falar quase zero, e tem um giro de caixa diário, porque é um negócio que não fecha nunca e está sempre funcionando. Até aí, excelente, né, Vinícius? Ótimo. Lembrem que no final eu vou responder sobre se todo motel vale o investimento, tá? Seguindo. Outro ponto, saindo agora da questão do cliente, tá? Olhando agora para a questão do negócio, tá? Então a gente já viu que tem cliente bem sustentado, com bases sólidas, show de bola. Então sem desculpa por causa do cliente. Falando do negócio, tá? O negócio. O negócio, ele tem um atributo, primeiro, que eu considero muito interessante, que é a perenidade, tá? Isso também está escrito no meu livro. Motéis bem administrados, com manutenção em dia, renovação, não é vender aquilo de 30 anos atrás em 2020, achando que vai conseguir captar cliente, não. Não é vender o de 2000 em 2020, não. É vender o de 2017 em 2020, o de 2015 em 2020, aí dá. É um negócio perene. O que é perene? É um negócio que dura décadas. Se for bem gerido, se for organizado, se for tratado como uma empresa profissional, dura décadas, pessoal, décadas. Eu cito sempre o meu caso, no motel que eu comecei a trabalhar, que foi que meu pai fundou. Daqui a pouquinho ele está fazendo 40 anos, o motel, e é líder de mercado. Em algum momento a gente se acomodou? Nunca. Nunca. E é por isso, é um negócio perene, que pode durar décadas para quem trabalhar certo. Isso é um ponto positivo
que sempre também me chamou a atenção. É diferente de um negócio efêmero, é diferente de abrir um negócio de paleta mexicana, que dura um ano, ou aquele do iogurte, ou uma hamburgueria daqui a pouco. Não estou dizendo que são negócios ruins, mas eu estou dizendo que é diferente. É diferente. É um negócio que bem estruturado dura décadas. Tal qual a hotelaria. Nesse ponto é muito similar à hotelaria. A hotelaria também, tu não implanta um hotel pensando no horizonte de 5 anos. As grandes redes hoteleiras, planejamento é 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você pensa em longo prazo num negócio desses. E por que você pensa em longo prazo? Por causa do outro atributo do negócio, a questão imobiliária. E aí, quando a gente olha a questão do investimento, o imobiliário ele se apresenta com duas facetas. Uma, ele é um problema e outro, ele é uma solução. E por que, Vinícius, que quando a gente vê a questão do investimento moteleiro, a gente fala do negócio imobiliário, ele tem duas facetas. Primeiro lugar, o investimento imobiliário é elevado. Por quê? Porque via de regra tu tem o terreno, porque tu tem a obra, tu tem a construção. E não é pequenas construções. Tu não consegue fazer um motel, implantar um motel, mesmo com 15, 20 quartos, que é um motel de pequeno porte, com baixo investimento. Tu não consegue, é impossível. Impossível. Então tu tem um problema, que a entrada no investimento, ela já sobe. Não é qualquer um que consegue investir num motel. Porque tu precisa investir um recurso grande. Agora, isso também tem um outro lado. Tem um outro lado. Isso também é uma barreira de entrada. Lembra que eu falei que tem 5 mil empreendimentos no Brasil? Porque não é fácil de entrar no segmento. Porque tu precisa investir bastante para poder entrar no segmento. Esse é o negócio. Barreira de entrada. Então tu tem uma questão imobiliária extremamente importante. Existe forma de mitigar, de reduzir essa questão imobiliária? Existe forma sim de fazer. O nosso modelo de negócio é estruturado de um modelo onde a gente consegue reduzir essa questão imobiliária. E tem uma outra coisa interessante em relação a isso. Porque se tu conseguir desenhar bem o teu modelo de negócio do teu motel, tu consegue reunir um imobiliário, um negócio imobiliário que é com uma rentabilidade interessante. Agora, tem alguém que falou que o motel já foi muito bom. E eu vou falar, todo motel vale a pena? Vale a pena investir? Não. Não é todo motel que vale a pena. Não é todo motel. E aí, pessoal, aí depende de análise, depende de conhecimento, depende de know-how. Mas eu posso garantir para vocês, tem centenas, e vou dizer mais, tem milhares de oportunidades no país. Milhares. Tem centenas de cidades mal atendidas. Tem cidades grandes, tem capitais mal atendidas. Tem capitais mal atendidas. Tem motéis que estão em funcionamento agora, que estão mal trabalhados. Mal trabalhados. E o pessoal se engana achando que só é questão de investimento. Não é só questão de investimento. É questão de gestão, é questão de marketing, é a questão da localização. A localização é um ponto extremamente importante no motel. Se eu fosse dividir assim, eu ia botar aqui 30%
é localização e 70% é gestão. Tá? Dentro de gestão eu estou colocando estrutura também junto. Tá? Porque também cumpre a boa gestão fazer com que o motel tenha uma boa estrutura. E ter uma previsão de caixa, de reinvestimento, etc. Mas sem uma localização boa, ou pelo menos razoável, é difícil, muito difícil tu conseguir ter um motel bem sucedido. Agora, todo motel vale a pena investir? Não. Por quê? Porque tem sim locais e mercados muito saturados. Claro que tem, é óbvio. Uma das coisas que eu mais faço dentro da consultoria, tanto para nós analisar negócios de expansão, quanto para clientes, é análise de viabilidade. E tem cidades onde o número de motéis por habitantes é muito baixo. E tem cidades que o número de motéis por habitantes é muito alto. E varia muito. Existe uma média? Não. Existe um número bom? Existe. Existe. E existem também motéis que pela localização e pela estrutura não vale a pena investir. Não vale a pena investir. E como saber, Vinícius? Só analisando. Só analisando. É a mesma coisa que o Roberto está perguntando ali. O que seria uma rentabilidade interessante no seu ponto de vista? Depende. 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 A Selic, agora, para quem tem dinheiro em renda fixa investido, é 2,25% ao ano. A gente falava antes que 1% era atrativo. Mas nesse cenário hoje, será que é atrativo? A rentabilidade, nesse caso, é diretamente ligada ao negócio que tu estruturar. E aí, Roberto, tem que ter a noção e a realidade, porque eu já vi maus investimentos em motéis. Porque às vezes as pessoas não sabem o que façam. Lembram do que eu falei lá no início da live? Invista naquilo que você conhece ou com alguém que confie, que você confie, que conheça daquilo. Com alguém que você saiba que conhece a fundo aquilo e que tenha track record, né? Que a gente fala, ou skin in the game, como os americanos falam. Isso é fundamental. Então não é todo motel. Não é todo motel. A cultura local determina a locação por adotantes. Ô Gonzaga, habitantes. Isso é uma coisa interessante também, tá? Esse é um mito que hoje, nós atuamos em 20 estados brasileiros, tá? 20, faltam 7, tá? 20. Capitais, interior, tá? Desde cidade com 20 mil habitantes até grandes capitais. E uma das coisas que eu mais ouvia no passado, cada vez eu ouço menos, é isso. Ah, não, mas aqui é diferente, Vinícius. Aqui é diferente. Aí tu vai lá, faz o que tem que ser feito e a coisa funciona. Lembra que eu te falei? A base do que a gente está falando é um negócio que já é conhecido e é estruturado dentro da cultura brasileira. Claro que a cultura local influencia para cima. Tem algumas regiões que o público frequenta um pouco mais motéis que outras. E normalmente locais onde é mais quente. Acontece isso. E isso eu estou falando porque eu conheço os números de atuar nesses estados. Então, tem sim algumas cidades que roda mais. Agora, se me perguntar assim, e a viabilidade no negócio? É viável de norte a sul. Mas é todo motel que é viável? Não. É em todas as cidades que é viável? Não.
Esse é o problema de querer generalizar as coisas. Mas o que eu posso te garantir é que tem muita cidade boa, tem muita cidade média, que é um grande mercado, mal atendida. Tem capitais mal atendidas, pessoal. Capitais mal atendidas. Tem capitais onde há carência de bons motéis. O que é um bom motel, Vinícius? É o conceito que a gente faz no Drops. Que é um local onde tu possa ter um preço democrático, que o casal vai ter um quarto limpo, vai ter um quarto com um design legal, que ele vai se sentir bem, vai ter um serviço impecável, porque o nosso negócio é prestação de serviço, e prestação de serviço só se aceita serviço impecável. Tu não tem uma meia limpeza do quarto, tu não tem uma limpeza meia boca, tu não tem uma meia lavagem do enxoval, porque esse cliente pagou menos. Não tem isso em prestação de serviço. Tu não tem um atendimento ruim porque aquele cliente pagou menos. Porque isso é a base da prestação do serviço. Qual seria um bom número de média de habitantes por quantidade de suítes? Que pergunta. Eu prefiro comparar habitantes por número de motéis. Até porque número de suíte já tem que fazer uma pesquisa em loco. E aí tu começa a complicar demais o que pode ser simplificado. E, dando um número interessante, existem poucas capitais, poucas cidades onde a concorrência é extremamente elevada. Uma delas é ali perto do Gonzaga, que é Goiânia, né? Goiânia é a região de Aparecida ali, onde tem muitos motéis. É uma cidade que tem um índice alto de motéis por habitantes. Ou seja, a concorrência é muito alta. Como também Fortaleza. Então, seriam mercados mais difíceis de atuar. Estou dizendo que todo motel lá é inviável? Claro que não. Tem vários motéis viáveis, mas é mais difícil de atuar. Existe regra? Não, não existe regra. Então não é todo motel. Agora, se você conhecer o setor, se tu tiver junto com quem conhece o setor, existe ótimas oportunidades abertas no Brasil. E ainda mais que foi o que a gente viu agora durante a pandemia, que a motelaria conseguiu suportar, mostrou uma resiliência muito grande, pessoal, muito grande, muito grande. Olhando o futuro, olhando para frente, onde a gente começa a trazer os não frequentadores, aqueles casais que deixaram de frequentar motel porque na cidade não tinha um motel legal, porque eles estão com aquela imagem do passado. Quando a gente começa a trazer esses clientes para dentro dos motéis, aí o número começa a ficar muito mais interessante. A tendência no mercado é que haja uma consolidação, é óbvio, vai haver consolidação. É um mercado basicamente formado por hotéis independentes, por motéis independentes, então não existem grandes redes ainda, embora algumas estão em formação, mas não existem grandes redes, como tem na hotelaria com 50 unidades, isso não existe na hotelaria, como tem no Japão, por exemplo, que é o maior mercado do mundo. Então isso é uma tendência que deve acontecer aqui no Brasil. E essa consolidação de motéis melhores, né, atendendo o público. Perfeito? Pessoal, o objetivo da live de hoje é compartilhar com vocês a minha visão sobre investimento moteleiro. Eu comecei falando porque que eu invisto em motéis e eu dividi a live em alguns pontos fundamentais para justificar o investimento. Principalmente em relação à característica do negócio. Da minha parte, é óbvio, eu invisto naquilo que eu entendo e, além disso, as características do negócio, ao meu ver, são favoráveis. Tá? Além, é claro,
da minha missão de vida, que é transformar aqueles motéis decadentes em bons motéis que possam efetivamente melhorar a qualidade de vida dos casais. Primeiro ponto, dentro das características do negócio que eu falei, é a questão do cliente, tá? O cliente. O motel faz parte da cultura brasileira. É um negócio estruturado, sólido, que está aí vigente há décadas no país. A gente estima que mais de 100 milhões de clientes visitem os motéis todo ano. Tá? Outro ponto importante, basicamente, é público local. Então 80% de quem frequenta motéis são residentes nas cidades. E foi isso que ajudou a motelaria a passar muito melhor que a hotelaria, que depende exclusivamente quase que de viajantes, a pandemia. É um negócio democrático. A gente atende pessoas de classe A, B, C e D, às vezes dentro do mesmo motel. Isso é impressionante. Tu não consegue fazer isso num restaurante, tu não consegue fazer isso num hotel de 5 estrelas. E isso abre o teu público-alvo e diminui o risco do teu negócio. É um outro ponto interessantíssimo do negócio. Além disso, eu falei da questão imobiliária, né? Da questão imobiliária, que é, ao mesmo tempo, um problema, porque exige um grande investimento para te investir em um hotel, e também ele é uma solução, porque tu tem uma barreira de entrada, que não é qualquer um que abre um motel. E a gente está falando do investimento, pelo menos, na casa do R$ 1.000.000. E, ao final, eu falei que, mesmo sendo um negócio extremamente viável do meu ponto de vista, financeiramente viável do meu ponto de vista e que se sustenta no longo prazo, não é todo um motel que vale o investimento. Não é. Agora, existem centenas, existem milhares de oportunidades de investimento em motéis no país. Só tem que buscar bem, escolher bem. Porque tem mercados saturados e tem localizações ruins. Tá? Então fiquem atentos. Seguido, pessoas que não entendem do setor me contatam e perguntam: eu estou querendo alugar um motel não sei aonde. Vale a pena? Eu falo, depende. Tu quer tomar uma decisão, às vezes de centenas ou de mais de R$ 1 milhão, perguntando assim? Deveria ter uma análise, tá? Que é como a gente faz. Tá bom, pessoal? Para um motel de média de 26, qual o tamanho de terreno e investimento inicial? Para te fazer depende do preço da cidade, tá? Mas eu, por exemplo, um terreno com menos de 3 mil metros quadrados não vale a pena para te construir. Se a gente pegar o modelo do Drops, tá? O modelo do Drops é terreno com 3 mil metros quadrados, depende da taxa de ocupação na cidade, tá? E do local do terreno. E se tu pegar aí em torno de 20 suítes, tu vai gastar com a construção sem o terreno em torno de R$2.500.000, tá? Em torno disso. Então não é um investimento. Claro, começando do zero, não é um investimento baixo. Tá? Não é um investimento baixo. Mas é um bom investimento. Tá? Que é a conclusão final da live de hoje. Tá bom, pessoal? Dúvidas? O objetivo, então, era compartilhar com vocês a minha visão de investimento em motel. E existe, pessoal, existe uma forma, tá, de investir em motel com pouco recurso. Tá? Existe uma forma de investir em motel com pouco recurso. Nós fizemos ano passado uma captação para investir no Drops Brasília, que era a partir de R$5.000 por mês.
por mês não, por investimento. Um valor extremamente baixo. Ou seja, qualquer um que tem umas finanças relativamente organizadas poderia investir. E a gente deve, em julho, lançar algo similar. Fiquem atentos a isso, tá bom? Nós vamos abrir um modelo para você poder investir em motel em julho, tá? Com valores acessíveis e junto com a gente, né? Que é o mais importante. Existe alguma linha de crédito para começar do zero? Problema, meu amigo, é o seguinte. O problema é tu conseguir uma linha de crédito desse valor e o risco. Porque se tu pegar para construir um motel do zero numa cidade, tu vai ter que colocar aí pelo menos 2 anos entre aprovação de projeto e construção, sendo otimista, tá? Sendo otimista. 2 anos, tá? O normal seria 3, mas vamos botar 2, sendo otimista. E aí, tu captar uma linha de crédito desse tamanho, às vezes desse valor, alocar isso num terreno e esperar 2 anos, tu tem que ter um fluxo de caixa bom, porque senão tuas contas não vai fechar. Não vai fechar. Por isso que a barreira de entrada é difícil. É boa, mas é difícil. Por isso que é difícil, tá bom? De repente começa investindo um pouco, fazendo parte daqui a pouco de algum negócio, junto com outras pessoas, que pode ser um bom início na motelaria, vai entendendo como é que funciona e vai alocando recursos para depois fazer. Não existe financiamento público, tá? Eu fiz uma live só sobre crédito para a motelaria, faz umas 2 segundas-feiras. Não existe financiamento público tipo BNDES, como tem para hotelaria, tu faz um projeto de investimento, fica 3 anos de carência, 10 anos para pagar. Isso não existe em motel. Motel tem linha de crédito e capital de giro. 5 anos, pegou, pagou. Acabou sem carência. Agora até tem um pouquinho de carência, 4, 5 meses, por causa da pandemia. Mas é isso, tá? Não existe linhas de crédito como tem na hotelaria para construir empreendimentos. Isso não tem. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Compartilhei com vocês a minha visão sobre investimento de motel. Quem tiver dúvidas, quem tiver mais questionamentos, pode me enviar aqui no Instagram que eu respondo vocês. Uma ótima semana. Estamos terminando o mês de junho. Na quarta-feira já é um mês novo. Vamos fazer o fechamento do mês de junho. Eu sei que tem muito moteleiro feliz. Muito moteleiro feliz aí pro mês de junho, já vi alguns resultados e vamos fazer o fechamento e pensar em julho, porque está começando o segundo semestre, pessoal. Começando o segundo semestre. Tá bom? Boa noite, obrigado a todos e até breve.